Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós agradecemos a todos vocês. Estamos hoje encerrando mais um trimestre. Foi o primeiro trimestre do ano 2022, com muitas lutas, com muitas adversidades, problemas de doença, mas poderíamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Neste momento eu convido você a fechar os olhos para que nós possamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que o Teu Santo Espírito nos oriente neste momento, que nós possamos entender e compreender a Tua vontade em nossa vida. E ao recapitularmos a lição, que a Tua palavra nos conduza ao fundamento, que é Cristo Jesus, para que assim nós possamos entender o sentido amplo do amor fraternal. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós iremos recapitular a lição de número 13, a 13ª lição, encerrando essa lição, esse estudo sobre o livro de Hebreus, que tem como título Permaneça no Amor Fraternal. Convido você a fazermos uma leitura de Hebreus capítulo 13, versículo 1, que é o texto áureo dessa lição, que puxa o debate, a discussão dessa lição. E o texto diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. O amor é extraordinário, né? É a força que deveria mover o mundo, né? O amor, diz uma música, supera o ódio através do seu poder. O amor ele constrói, o amor ele não destrói. No capítulo 13, também do livro de 1 Coríntios, é um texto de Paulo que fala sobre o amor, fala as diversas fases, a importância, o significado e a relevância do amor. Paulo termina seu discurso aqui em Hebreus com uma série de dicas práticas relacionadas ao relacionamento na vida cristã. Como cristãos que têm os nossos olhos fixos em Jesus, como nós devemos nos comportar diante do chamado para que nós possamos amar no mundo do desamor, no mundo da descrença, no mundo da adversidade, no mundo da guerra, no mundo do feminicídio, no mundo da pedofilia, no mundo da avalanche de divórcios, de separação. Qual deve ser a nossa atitude para que nós possamos evitar, né, as adversidades que se impõem quando nós desejamos amar da forma como Deus deseja que nós amemos e como nós devemos e podemos imitá-lo? São algumas perguntas extremamente importantes que nós precisamos responder. Em suma, Paulo aqui nos encoraja a viver, se preparando para viver sempre no amor fraternal, pois não temos uma cidade permanente aqui, mas buscamos uma por vir. Tudo nesse mundo é passageiro, e meus queridos, é exatamente o amor de Cristo que nos salvou, que faz com que nós amemos o nosso próximo, independente de qualquer coisa, que nunca tenha no nosso coração, na nossa vida, o sentimento de ódio por ninguém, por nenhum motivo, porque a cidade onde nós vamos, essa cidade não cabe o ódio, essa cidade não cabe o desamor, essa cidade não vai ter a guerra, essa cidade só vai ter amor. E você já imaginou um casal intrigado dentro de casa? Não é? Você acha que vai entrar dois intrigados para o céu, lá no céu? Vai ter um céu para cada um? Não tem. Então o melhor é a reconciliação. O melhor é pedir a Deus para moldar o coração. Como diz a música, muitas vezes é mais fácil pensar que a culpa é do outro, né? E nem sempre a gente também tem que assumir as nossas culpas. A cidade onde nós vamos é uma cidade diferente. E nós estudaremos nessa lição o significado do amor fraternal. E esse significado deve influenciar, determinar os nossos passos, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Vamos agora ao primeiro tópico da lição, amor fraternal. Hebreus capítulo 13, versículo 1, né, que fecha o livro de Hebreus, permaneça no amor fraternal. Veja, como o amor fraternal ele deve ser demonstrado na prática. Isso é uma pergunta importante. Paulo, ele nos dá 3 exemplos práticos de como o amor fraternal ele deve ser demonstrado na prática. Primeiro, sendo hospitaleiro, está ali no verso 2 do capítulo 13 de Hebreus. Seja hospitaleiro, aprenda a receber bem as pessoas, aprenda a acolher bem as pessoas, principalmente aquelas que têm necessidade e precisam de uma palavra de amor, de carinho e ânimo da sua parte.
Segunda coisa, lembrando os prisioneiros e os maltratados. Tem muitas pessoas que é verdade que cometeram coisas graves, crimes de grande proporção ou de pequena proporção. E aqui diz que a gente deve se lembrar dessas pessoas e orar, porque Cristo, no seu último ato, quando esteve vivo, antes de sua morte, ele salvou o ladrão da cruz. E eu e você, nós precisamos também entender aquelas pessoas que estão prisioneiras, quer seja do ponto de vista literal ou aquelas que estão presas no pecado. Outra coisa também, os maltratados. Tantas pessoas passando fome, tantas pessoas que estão sofrendo por maltrato, por abuso, de todos os tipos que nós podemos imaginar. E terceiro, que está no verso 16, fazendo bem e ajudando uns aos outros. A Bíblia diz, fazendo bem, sem olhar quem. Veja que coisa relevante, não é? A nossa vida deve, sem sombra de dúvida, demonstrar o amor. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase célebre que é atribuída a ela. Ela diz o seguinte: Senhor, faz-me uma caneta para que eu escreva a palavra amor. Vamos recapitular esse tópico? Primeiro, como o amor fraternal é demonstrado na prática. Analise a alternativa correta. Letra A, sendo hospitaleiro, se afastando dos prisioneiros e maltratados, fazendo bem e ajudando aos outros. Letra B, sendo hospitaleiro, lembrando os prisioneiros e maltratados, fazendo bem e ajudando os outros. Qual você acha que deve ser a resposta correta? Parou, pensou? Vamos lá? Exatamente, letra B, sendo hospitaleiro, lembrando os prisioneiros e maltratados e fazendo bem e ajudando as pessoas. Assim nós teremos uma vida representativamente de amor, não só na teoria, mas também na prática. Vamos agora ao segundo tópico, a imoralidade e a avareza. Eu convido você à leitura de Hebreus, capítulo 13, versículo 4 e 5. Vem comigo na leitura. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Meus queridos, o amor fraternal é ameaçado por dois problemas sérios. Primeiro, a imoralidade, do contexto do texto que acabamos de ler, e a ganância, que é a idolatria. Então, a imoralidade não cabe porque o leito é sem mácula. O adultério, a fornicação, ela não cabe dentro de um relacionamento. O que cabe é a sinceridade, a verdade e o amor. O perdão é o que cai bem dentro do relacionamento. Mas outras coisas que fogem a isso aí não tem e nunca terá a aprovação de Deus. A idolatria também é substituir Deus pelas coisas que nós não devemos substituir. É colocar Deus em primeiro lugar e deixar os ídolos e deixar as coisas que nós amamos desse mundo de lado, né? A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, relações sexuais fora do casamento quebram a confiança mútua e destroem as relações familiares. Embora a sociedade admita muitos tipos de relações, aquelas que não estão previstas na Bíblia, elas são ilícitas. Elas podem até ser boas para o aspecto carnal do homem, mas não vai agradar a Deus. Devemos lembrar que o que diz Hebreus 13, versículo 4, fornicadores e adúlteros serão julgados por Deus. E tanto a fornicação como o adultério, ele não tem espaço naquilo que concerne ao reino de Deus. Portanto, aos fornicadores, aos adúlteros, Deus nos convida, meus queridos, ao perdão, à salvação, à mudança de rumo na vida. A ganância, que a idolatria, por outro lado, também quebra a confiança mútua, porque o avarento só busca o seu próprio bem e não o dos outros. Desta forma, a regra de ouro ela é quebrada quando, de fato, nós quebramos o amor para com o próximo. E assim deve ser a nossa vida. Nós devemos ampliar a nossa vida, permitir que sejamos conduzidos por Deus em amor, em bondade, em verdade e respeitando, principalmente, daquilo que a Bíblia ensina sobre o casamento. Nem para o casado, nem para o solteiro, quer seja adultério, quer seja fornicação, não vai ter a aprovação de Deus. E, biblicamente falando, meus queridos, está aqui: Deus julgará os adúlteros e os fornicadores. Portanto, é necessário arrependimento para que haja perdão e salvação. Segunda pergunta: quais os dois problemas sérios para o desenvolvimento do amor fraternal? Assinale a alternativa correta. Letra A, a imoralidade e a ganância. Letra B,
a fidelidade e o desprezo? O que é que vocês acham que é a resposta correta? Quais os dois problemas sérios para o desenvolvimento do amor fraternal? Letra A, exatamente, a imoralidade e a ganância. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, que tem como título os líderes. Meus queridos, em Hebreus capítulo 13, versículo 7, convido a você à leitura deste momento. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Meus queridos, nós somos convidados a imitar a conduta de líderes encarregados de transmitir a palavra de Deus para nós. E não só para imitar, mas também para obedecer. E aquele que é líder, que Deus outorgou, que Deus ungiu para a liderança, quer seja um pastor, quer seja um ministro, uma outra pessoa que foi ordenada por Deus, ele tem que ser digno da ordenação que ele recebeu do Senhor, para que assim ele seja um instrumento nas mãos de Deus, para ser um exemplo a ser imitado e seguido por outras pessoas. Como subpastores do grande pastor de ovelha, eles estão preocupados com o bem-estar do membro, imitando tudo do grande modelo que é exatamente Jesus Cristo. A combinação do cuidado e fidelidade dos líderes com emoção e obediência à congregação produz alegria. Veja como é importante ser, acima de tudo, um exemplo de Cristo. Ser exatamente um imitador de Cristo. Ser um instrumento nas mãos de Deus para ser exemplo para as pessoas. Essa alegria pode ser entendida tanto quanto a alegria de ser aceito por sua congregação, quanto a alegria com que o pastor pode apresentar sua congregação diante de Deus. Que coisa linda, maravilhosa, você ter alguém, um ministro que realmente dignifique a palavra de Deus, que seja um exemplo da nossa parte. Deve sempre existir o quê? O respeito àqueles que foram outorgados por Deus para representar a sua palavra. Vamos à terceira pergunta agora. Qual o grande modelo de liderança a ser seguido? Assinale a alternativa correta. Letra A, Moisés. Letra B, Jesus. Letra B, exatamente Jesus. Esse é o grande modelo de liderança. Não descartando que Moisés foi um grande líder, mas o maior de todos os líderes foi Jesus. Por seu nascimento, por sua vida, por sua morte, por sua ressurreição e por tudo que ele fez, que ele faz e ele fará. Ele é o líder dos líderes. Vamos ao quarto tópico agora, que tem como título as heresias. Convido você à leitura de Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Meus queridos, uma pergunta ou duas perguntas poderiam aqui nos estimular para a resposta. Afirmar o coração com graça, não com comida. Que comida tem a ver com graça? Ora, essas duas perguntas, dentro do contexto do texto que nós acabamos de ler, elas têm uma correlação. Portanto, vejamos o seguinte: os hebreus foram dados a procurar o reino de Deus através de rituais que envolviam o consumo de alimentos e bebidas em momentos específicos e de forma especial. A menção do altar e do tabernáculo mostra que havia irmãos que ainda se agarravam à salvação através de realização de ritos. Portanto, a única garantia que temos em relação à nossa salvação é se apegar à graça de Deus, porque a Bíblia diz assim: porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A graça dele que veio através do sacrifício de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que queremos adicionar a essa graça se torna alimento que não se aproveita e é contrário ao Evangelho. Eu não posso substituir os rituais, eu não posso fazer dos rituais, dos alimentos. Por exemplo, eu vou para uma Santa Ceia e querer entender que a Santa Ceia é que vai me salvar. Eu não tomo a Santa Ceia para me salvar. Eu não participo para me salvar. Eu participo porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Você veja que é diferente. E estava se invertendo os papéis naquele momento, colocando a comida, colocando os rituais como meio de salvação. Mas aquilo não era para se salvar. Aquilo é porque a pessoa, pela graça de Jesus Cristo, acreditava que seria salvo. Deu para você entender e conectar a salvação. Nós não podemos inverter. Vamos agora à quarta pergunta.
qual a única garantia que temos em relação à nossa salvação. Assinale a alternativa correta. Letra A, apegar-se à graça de Deus e às boas obras. Letra B, apegar-se única e exclusivamente à graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Exatamente, a resposta correta é a letra B. Precisamos nos apegar única e exclusivamente à graça de Deus através do sacrifício de Jesus. E não nos apegarmos às boas obras. Não, as nossas boas obras elas não vão nos conduzir à salvação. A Bíblia diz que as nossas boas obras é trapo de imundícia. Então, nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Entenda o que eu quero dizer. Nós só praticamos boas obras porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos agora ao quinto e último tópico. O caminho a seguir. Convido você à leitura desse texto agora que se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Que texto lindo! Veja bem, tudo impuro, tudo que é impuro, indecente ou desprezível deveria ser expulso do acampamento. Os restos de alguns sacrifícios, resíduos orgânicos, os leprosos impuros, os blasfemos, o acampamento ele deveria ser puro. Se a gente fala hoje que houve uma pandemia e precisou de um isolamento social, havia na antiga dispensação, como eles estavam no deserto, e mesmo depois do deserto, existia todo um processo para que o acampamento ele pudesse ser protegido, guardado de todas as coisas. Ser expulso do acampamento era, portanto, naquele contexto, uma coisa vergonhosa. E Jesus carregou essa vergonha sendo crucificado fora do acampamento. Veja que Jesus, lá em Isaías, diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores ele tomou sobre si. Né? Para purificar o acampamento, Jesus teve que sair fora para purificar, para levar os nossos pecados, as nossas dores. E Paulo nos diz que, como o próprio Jesus disse, o caminho para Deus é um caminho de sofrimento e vergonha, um caminho onde viramos as costas para um acampamento corrompido e nos dirigimos para uma cidade permanente por causa do amor dele por nós. Nós também devemos amar o próximo, nós devemos amar e ter vontade de voltar para casa, porque aqui nós somos passageiros e nós somos convidados, no amor de Cristo, a voltar para a nossa casa. Vamos agora à quinta e última pergunta. O que ganharemos seguindo Jesus? Assinale a alternativa correta. Letra A, uma cidade permanente. Letra B, seremos apenas recompensados nesse mundo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A, uma cidade permanente. Meus queridos amigos e amigas, foi uma grande alegria, uma grande satisfação. Mais um trimestre, estivemos juntos, né, para estudarmos o livro de Hebreus, mostrar Jesus Cristo como nosso grande mediador, aquele que deseja que nós vençamos a corrida, aquele que está cuidando, que está no céu, intercedendo, não para nos condenar, mas para nos salvar. E em amor fraternal, ele nos pede que nós amemos a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que assim nós estejamos com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós estamos voltando para a nossa casa, aquela cidade permanente, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum, o que ele tem preparado para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nós possamos aceitar esse convite que o apóstolo Paulo, através da Epístola aos Hebreus, ele nos conduz, ele nos abre para a nossa leitura. Que Deus nos abençoe e convido você, neste momento, a fazermos a oração final. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, te agradecemos por mais um trimestre em que estivemos juntos com pessoas maravilhosas, compartilhando a lição, estudando o livro de Hebreus, vendo as maravilhas, Jesus como nosso intercessor no santuário celestial. Nos ajude, Senhor, que nós possamos sermos fiéis até o fim, para que o nosso nome esteja e permaneça no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém.